Estava treinando e interrompi meu treino para dar um recado urgente para vocês. Acabamos de receber a notícia que Joe Esterick, um dos atletas mais estéticos e definidos do mundo, ele é um atleta amador, então eu digo que ele é mais um influenciador do que um atleta, acaba de morrer. Ou pelo menos o seu falecimento acaba de ser comunicado. Não sei se você conhece Joe Esterick, o Maurício vai colocar aqui na tela alguns dos vídeos que literalmente viralizaram no mundo desse rapaz. Provavelmente você já viu ele fazendo aquela brincadeira como se ele estivesse tocando piano com as fibras do peitoral dele. Mauricião, coloca aquela imagem que viralizou demais dele, onde ele fica como se estivesse tocando ali o pianiço. Essa brincadeira dele fez com que o mundo conhecesse Joe Esterick. Extremamente definido, uma capacidade incrível de fibrar os músculos, isso é uma situação genética também, e seco o ano inteiro. Claro, morre um influenciador e começam aquela enxurrada de especulações. Será que Joe Esterick morreu pelo abuso de hormônios e esteroides? Bom, primeira coisa, pessoal, antes de nós tratarmos esse assunto, vamos tratar esse assunto com muito respeito. Afinal de contas, o jovem acabou de falecer, ele tem 30 anos apenas. Então eu vou tratar tudo aqui com muito respeito, sem críticas pesadas, porque não adianta mais. Porém, eu acho que cabe alertar e analisar alguns pontos que fica para conscientização de nós e para evitar especulação também. Joe Esterick, que tem 30 anos de idade, era muito conhecido por ficar o ano inteiro extremamente seco, extremamente fibrado. Isso não é comum, pessoal. E a gente percebe que não é um fator apenas genético, porque o rosto dele está sempre muito seco também. Então ele está ali sempre no fio da dieta. A esposa dele, ou namorada dele, publicou esse artigo aqui. Mauricião, coloca ali, por favor, a publicação da namorada de Joe Esterick. Vamos lá, Renato. Eu coloquei aqui, como tem um texto grande, eu coloquei aqui no Google Tradutor. Ótimo. Para falar por cima, tá? Então ela colocou assim: Joe está no melhor lugar para todos. Ontem ele morreu devido a um aneurisma. Eu estava lá com ele no quarto, ele colocou um colar no meu pescoço que ele mesmo fez para mim. Então estávamos apenas deitados e abraçados, esperando a hora de ir encontrar Noel, amigo deles de lá, na academia às 16. Ele estava em meus braços, então isso aconteceu tudo muito rápido. 3 dias atrás, ele estava dizendo que estava com dor no pescoço. Nós realmente não percebemos até que fosse tarde demais. Nesse momento eu não consegui escrever muita coisa. Acredite em mim, este homem é mais do que você jamais imaginou. Ela fala assim que tipo, ele crê em todos, assim, ele crê nas pessoas, em todo mundo mais. Especialmente ele acreditava em mim, que eu poderia ser melhor e ser alguém neste mundo, quando todo mundo apenas dava risada disso. Ele pensa muito sobre postar e se importar muito com cada comentário. E todos os dias, depois de postar, ele apenas em seu quarto responde os comentários, ele mesmo. Ele se esforçou muito para motivar seus fãs, tal, mas ele não pode descansar ou desistir, porque ele sabia, mesmo cansado, ele não podia cansar nem desistir, porque ele sabia que 8 milhões de pessoas precisavam disso dele. Como ele sempre dizia, continue pressionando e stay strong, fique forte. Bom, Joe Esterick, tenho certeza, influenciou milhares de jovens ou até milhões de jovens a começar a atividade física, a melhorar a sua dieta, a melhorar seu estilo de vida, influenciado nos seus vídeos, nas suas postagens. Então, o trabalho que Joe Esterick foi incrível, o trabalho que ele fez foi incrível, e tenho certeza que essa morte dele não apagará todas as milhões de pessoas que ele influenciou para o bem. Vamos entender, eu estava dando uma lida num artigo, é muito comum jovens que têm aneurisma cerebral até os 30 anos de idade morrerem, Maurício, você sabia? Quando você tem um aneurisma mais velho, o risco de chance de você voltar, com sequelas, mas voltar é maior do que quando você tem um aneurisma quando jovem. Caramba.
Quando jovem, geralmente o aneurisma ou ele deixa sequelas terríveis ou ele é fatal. É muito mais comum, a estatística diz que homens mais velhos, mulheres mais velhas, quando têm um aneurisma, conseguem sobreviver. Meu pai teve aneurisma e ele teve uma sequela, ele ficou com uma parte do corpo paralisada, mas continuou vivendo por mais de 20 anos. Joe Starrick teve provavelmente um aneurisma, afinal de contas a companheira dele que estava ali do lado afirmou isso. Porém, alguns sites publicaram isso aqui. Mauricião, mostra para nós, por favor. Da onde é essa página? Esse daí é um dos sites, foi um dos primeiros que anunciou, né, que é o Backup Muscle Body Art, junto com o oficial Muscle Body Art, que ele tinha morrido. Primeiro eles tinham colocado que foi em Dubai. Aí eles alteraram aqui para Tailândia. A Nisha, que é a esposa dele, a noiva dele, não fala o lugar onde eles estavam exatamente. Mas aqui ele fala que ele morreu de ataque do coração. Fala heart attack. Bom, eu acredito na companheira do Joe Starrick. Afinal de contas, ela estava do lado dele. Mas algumas páginas estão dizendo que foi um ataque do coração. Legal? Vamos entender que isso pode ter acontecido sim de causas naturais. Legal? Mas vamos imaginar que não foi causas naturais. Será que ele teve esse aneurisma por hormônios esteroides? Eu acho muito difícil e eu vou explicar por quê. Porque além de ele ser muito jovem, ele não é um indivíduo altamente musculoso. Então, provavelmente, ele não é uma pessoa que utiliza doses altas de hormônio esteroide. Ele tem um estilo mais fitness. Apesar, como mostra essa foto, de ele já ter competido na Men's Physique, o foco dele não era competição. O foco dele era lifestyle e ter uma posição de influenciador fitness. Então ele não era um cara musculoso. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que conheceram e até conversaram, treinaram com o Joe Starrick e falaram que ele é relativamente pequeno. O que realmente surpreende no físico dele é a sua alta definição. Agora, o que poderia ser de abuso que poderia levar a isso? Substâncias que mantêm a pessoa altamente definida o ano inteiro. Quais seriam? Clenbuterol, que aumenta a sua capacidade respiratória porque ele promove uma dilatação dos seus brônquios e você respira, a tua capacidade de absorver oxigênio é muito maior e absorvendo mais oxigênio você aumenta seu gasto calórico. Então, clenbuterol é um termogênico poderosíssimo. T3 e T4, que são dois hormônios poderosos produzidos pela nossa tireoide e que quando suplementados, aumenta demais o seu metabolismo, acelera demais seu metabolismo. Existem estudos que mostram um percentual agressivo de aceleração do seu metabolismo, ou seja, mais gasto calórico, e estimulantes, por exemplo, como a própria efedrina, que também tem a capacidade do aumento do seu gasto calórico, ou seja, da aceleração do seu metabolismo. Essas substâncias são capazes, aliado à dieta e treino, de manter você seco o ano inteiro. Seco que eu falo, pessoal, não é uma definição. Seco é nesse estilo. No estilo que ele mostra várias vezes. Mauricião, agora eu vou pedir para você passar várias sequências de vídeos de Joe Starrick para as pessoas verem que o ano inteiro ele mantinha um mesmo padrão de definição e de fibras aparentes. É o ano inteiro. Isso daí já era um vídeo um pouco mais antigo dele e era o tempo todo assim. Todo mundo, todos os reels dele que ele passa, ele tá sempre seco. Sempre seco. Acho que essa é a namorada dele, não é? Não, essa daí não. Não, é uma menina. A namorada dele é essa japonesinha aqui. Tá. Aquele com o Larry Wills. Olha ele com o Larry Wills. O Larry postou, vou mostrar aqui pra galera também. Cara, é absurdo quanto ele é seco. O Larry postou aqui.
Você vai fazer falta, Joe. Você era o cara mais legal da indústria e não merecia isso. Muita gente chama ele de gente fina. Eu imagino que ele deva ser tão legal quanto ele demonstra nos vídeos. Porque ele é um cara meio divertido nos vídeos, meio sarrista. Mostra lá, Maurição, aquele vídeo ali com um pratão de rango ali dele. Não, ele tá sempre assim, ele tava sempre assim. Sempre seco. E eu dei uma pesquisada nos posts marcados dele aqui. E muita gente repostando as conversas com ele. Então, tipo, ele sempre conversava, ele sempre falava com o pessoal, tal. Ele sempre respondia a galera. Ele respondia assim, ele respondia a todo mundo, tal. Tanto é que a mulher dele mesmo falou, ele tinha que responder todo mundo, porque ele falava, cara, essas 8 milhões de pessoas estão me seguindo por isso, então eu vou que legal. Eu sinto muito, muito mesmo pelo Joe Esterick. Recentemente nós fizemos um vídeo até brincando, né, Maurício? Porque ele fazia uns exercícios meio loucos, mas era uma estratégia para ele vender a consultoria dele. Não eram exercícios que machucariam as pessoas, pelo menos não na sua maioria, mas eram exercícios que tinham pouca efetividade. Mas, olha aí, seco o ano inteiro. Então, de verdade, eu estou dando uma opinião técnica como alguém que é da área, como um profissional da área da saúde, como químico que eu sou. Eu não acredito que hormônios anabolizantes, se foi por causa medicamentosa, não acredito que hormônios anabolizantes tenham levado ele a esse quadro de aneurisma. Se foi, porque muito provavelmente pode ter sido de causa natural, se foi pelo abuso de estimulantes e termogênicos. Uma coisa que mantém a pessoa seca o ano inteiro também é retirando o máximo possível de água do interstício, que é a camada entre a pele e o músculo. Quem faz isso é diurético. Então, ó, clenbuterol, T3 e T4, estimulantes como efedrina, e daí para cima existem outros, e diuréticos. Esses medicamentos, para um indivíduo com o volume muscular que ele tem e a pouca idade, são muito mais capazes. Se fosse coração e se ele fosse mais velho, poderíamos até dizer. Por quê? Porque o abuso de testosterona promove alterações no seu coração, de tamanho, de hipertrofia, de funcionamento, que podem levar você a um quadro de ataque cardíaco. Mas, se foi aneurisma cerebral, dificilmente, pessoal, está ligado ao hormônio esteroide. Legal? Bom, o importante é, nesse momento, que a gente mande boas energias para a família. Se você é uma pessoa religiosa, que você também mande toda energia boa, tudo que você tem de melhor, com fé em Deus, para Joe Esterick. O papel aqui na Terra que ele fez foi lindo, porque eu imagino o número de pessoas obesas que emagreceram, o número de pessoas que realmente estavam numa condição de sedentarismo e motivados pelos seus vídeos se transformaram. Então, Joe Esterick, que você continue lá do céu, olhando por todos nós e curtindo cada vídeo e cada publicação que os seus amigos principalmente façam. Valeu? Tamo junto, pessoal. É nóis.